Seja bem-vindo, você que acompanha nossas histórias. Estamos mais uma vez aqui para mais um episódio bônus com o seu Cuia. Oi, ouvinte! E se você é um ouvinte novo que não conhece o nosso sarau, o seu Cuia é o senhor que já passou por muita coisa nessa vida e tá aqui toda quinta-feira para contar alguma história da sua vida. Verdade, eu já passei por quase tudo nessa vida. E o que eu não passei, meus amigos que passaram. Mas essas não são história minha, né? São história deles. Não, se o senhor quiser, pode contar a história deles também. Não precisa ser história que aconteceu comigo? Não, aqui é um sarau de história, seu Cuia. Se for história boa, o senhor pode contar aqui. Ah, então tem umas coisas que aconteceu com os amigos meus que eu lembro bem. Teve uma vez que o Barão de Munchausen estava voltando para casa depois de fazer compra e foi atacado por um bando de coiote. Por sorte ele ficou vivo, porque os bichos acabaram comendo só o cavalo dele. Mas aí o barão ficou tão bravo com a situação que obrigou os coiotes a puxar a carroça dele o resto do caminho. Nossa! Mas tá certo, né? Eles se alimentaram de quem estava fazendo aquele serviço. Nada mais justo que eles terminar o trabalho que estava sendo feito. Depois disso ele acabou adotando os coiotes e começou a cuidar deles igual ele cuidava do cavalo. O problema foi que os coiotes não resistiram muito tempo. Ele conseguiu exibir pela cidade os novos puxadores da carroça dele só uma vez. Mas foi bem interessante. Todo mundo parou para olhar a novidade. Foi depois dele fazer isso que os esquimó começaram a usar os cachorros para puxar os trenó deles na neve, sabe? Sei. E os bichos pareciam gostar de fazer aquilo. E parecia gostar do barão também. Era ele chegar que eles começavam a uivar. Parecia até que o barão era a lua deles. Onde ele ia, os bichos iam atrás. Mas depois de um tempo, eles começaram a ficar meio fracos. E quando o barão foi dar mais uma volta pela cidade, os coiotes não tinham força nem para puxar o peso da carroça. Coitado dos bichinhos, seu Cuia. Por que será? Será que eles ficaram tristes de sair da natureza? Então, eu acho que o problema foi ele cuidar dos coiotes igual ele cuidava dos cavalos dele. Porque eles são animais diferentes. Não dá para cuidar igual. A comida mesmo foi o principal nesse ponto. O barão ficou servindo fruta e grama pros coiotes comer. Eles não se adaptaram a essa nova dieta. Mesmo que eles tivessem comido o cavalo, eles não absorveram os costumes do cavalo. E eu não sei por quê. Geralmente é isso que acontece. E eles morreram mesmo, então? Não, eu falei pro barão que os bichos estavam fracos porque eles não eram cavalo. Não dava pra tratar eles igual. Aí, em vez dele dar outra comida pros bichinhos, ele achou que o problema era deixar eles dentro do estábulo. E quando ele abriu a porta para eles pastar livre, eles fugiram tudo. O problema foi que esses coiotes do barão começaram a atacar todos os cavalos da cidade. Depois de um mês, eles já tinham comido todos os cavalos. Eu acho que eles devem ter pegado gosto pelo sabor do cavalo. E a gente teve que acabar inventando a bicicleta para poder se locomover pela cidade. Ah, o senhor estava lá na invenção da bicicleta? Se eu tava lá, eu que falei pro Von Drais colocar o banco na bicicleta. Ele queria fazer só uma vareta com roda e um volante, pra gente ficar de pé. Aí eu disse que não ia dar certo, porque na carroça a gente andava sentado. Eu que não ia querer andar pela cidade em pé. Se fosse assim, eu ia a pé mesmo, não é verdade? Esse era outro amigo seu? Era, um grande amigo meu. Eu conheci o Von Drais por causa do gato dele, o Cheshire. Foi uma história bem estranha, para falar a verdade. Eu estava andando no meio do campo e vi umas marcas de pé de gato no chão, mas não tinha nenhum gato em cima. Olha que loucura! Eu fiquei ali parado um tempo, tentando entender como que aquilo era possível. Eu cheguei perto, passei a mão em cima das marcas de pé, mas o bicho não estava ali. Depois de um tempo eu percebi que, na verdade, as pegadas do gato estavam no chão porque ele tinha passado por ali e deixado só as marcas no chão, não porque ele estava ali parado naquele lugar ainda. Aí, o que eu fiz? Fui seguindo as pegadas para ver se era isso mesmo que tinha acontecido.
Se eu encontrasse o gato, era porque aquilo realmente era só uma pegada. Mas se eu não encontrasse, era porque o gato era invisível mesmo e estava parado em alguma das pegadas dele. Eu segui, atravessei 2 cidades, entrei dentro de um rio, quase fui comido por um jacaré, mas não desisti de seguir as pegadas do bicho. Depois de 3 dias andando, olhando pro chão, as pegadas terminaram perto de uma casa listrada de rosa e roxo. Eu, que nem sabia mais onde eu estava, fui ver se o gato morava lá, ou se pelo menos alguém ali podia me servir um copo d'água, que eu estava sem beber desde que eu tinha começado a rastrear aquelas pegadas. E quando eu cheguei perto que eu vi esse meu amigo, o Vondrais. Ele estava correndo em círculo em volta da casa para se secar. O problema é que ele estava querendo usar o vento da corrida para secar o suor que estava escorrendo na cara dele. Quanto mais ele corria, mais ele suava e mais ele ficava molhado. Eu acompanhei ele na corrida um tempo para perguntar sobre o gato, se ele sabia alguma coisa. E ele me falou que tinha um gato que morava com ele, o Cheshire, que ele tinha chegado fazia alguns dias, mas que só dava para ver as pegadas dele porque ele era invisível. Tá vendo? Eu tava certo. Eu só tava alguns dias atrasado para pegar o gato invisível em cima das pegadas dele. Eu fiquei uns dias na casa do Vondrais e nada de eu ver o gato por lá. Mas ele era invisível, seu cuia. Não ia dar pra ver. O Vondrais disse que quando o gato ficava feliz, ele aparecia. Mas eu nem sabia se o gato ainda estava naquela casa, né? Porque o gato já podia ter ido embora e a gente nem sabia. O Vondrais, nesses dias tudo que eu fiquei lá, continuou lá, correndo, tentando secar o suor com o vento da corrida. Já estava encharcado de suor, o coitado, quando eu falei para ele que seria melhor se ele não precisasse correr para fazer isso, se ele subisse em alguma coisa com roda. Aí que ele teve ideia de inventar a bicicleta. O senhor tem uns amigos muito doidos, hein? Eles não são doidos. O que aconteceu com eles que foi meio diferente do normal. Tive uma amiga mesmo que foi levada por um furacão e acabou indo parar em outro planeta. Eita! E como que foi isso? Ninguém sabe direito como que foi. Nem ela. O que a gente sabe é que ela voltou pra casa dormindo e usando um sapato novo. Muito bom, seu cuia. O senhor pode contar as histórias de amigos seus sempre que o senhor quiser, viu? Se eu lembrar de mais alguma, eu conto aqui pra você. Combinado. Então, finaliza o episódio de hoje aí. O recado final de hoje é pra avisar que as plantas trepadeiras não abraçam a gente porque elas querem ser nossa amiga. Se você estiver parado e uma planta chegar pra te abraçar, eu recomendo que você corra, porque ela só quer se apoiar em você pra ela crescer sozinha. Ela não liga pros nossos sentimentos.